Buenos días a todos los presentes y todos los que están conectados. Bom dia a todos os que estão presentes e todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8. Onde quer que o sinal esteja chegando, na Europa e na África, lá em Israel já são as 12 por aí. Já são uma. Realmente uma bênção e privilégio. Estar hoje o primeiro sábado do mês, que nos reunimos e aproveitamos e temos um estudo bíblico do que Deus tem para nós nesse dia. Hoje é dia 2, tem vezes que cai um pouquinho mais depois, ou às vezes fazemos no final do mês, porque o próximo às vezes já cai no dia 7 ou 8 e já é bem distante. Por isso vocês veem que alguns meses tem 2 sábados, mas um já corresponde a outro mês, e o importante é ter esse companheirismo ao redor da palavra. E desejamos que não seja somente o primeiro sábado do mês, vai chegar o momento que será todos os dias. Não somente a igreja noiva, mas também o mundo. O mundo também estará procurando, estará buscando, porque sabemos que a única esperança é a segunda vinda do Senhor. Não existe mais nada na terra que possa dar esperança ao ser humano, senão a sua vinda. Como foi a primeira vinda do Senhor? Se a primeira vinda do Senhor não tivesse cumprido, nós não estaríamos aqui. Ou seja, tanto a primeira vinda como a sua segunda vinda é para o povo. Ou seja, tudo que Deus faz é para seus filhos. E quando a gente sabe que a gente é um desses filhos, aí já dá uma segurança, uma tranquilidade, mesmo que tenha situações e tenha problemas, mas a gente tem esperança. É quando um familiar parte, se vai de nós alguém que amamos, um familiar ou até mesmo um amigo, mas que esse amigo, sabemos que tinha feito contato com a vida eterna. Vejam, esse sofrimento será passageiro, mesmo que quando recordamos ficamos um pouco tristes, mas tentamos não recordar essas coisas assim, para que não nos dê tristeza, mas nós as recordaremos para nos dar mais força de que estamos um dia mais perto para vê-los. E a esperança que tem é que voltaremos a vê-los. Ou seja, se for porque Deus o chamou, ou porque Deus chama antes para não se perder, bom, também tem uma esperança. E o veremos novamente, e como estamos nesse tempo, que tudo está se movendo para isso acontecer, aí nós recordamos das palavras do irmão Branham. Veja como se move a ressurreição, viu? Porque é nesse movimento que haverá que, no final, ocorrerá a ressurreição. Ou seja, que tudo que Deus tem para nós nesse tempo é para benefício de seus filhos, e essa é a esperança pela qual nós lutamos, e para nós é a transformação, perseverando dia após dia até obtê-la. Ele prometeu que quando o último escolhido entrasse, ele se levantaria do trono do Pai. E ele pega o título de propriedade
pegaria o título de propriedade, desceria e o entregaria a um homem. Tem simbolismos e tipos e figuras no livro do Apocalipse. São tempos que ocorrem na terra, que são tempos que acontecem na Terra, que equivale possivelmente desde um segundo, desde um piscar até uma quantidade de anos. Ou seja, os eventos que estão aí marcam certos tempos, e o que corresponde a nós é o tempo desde que ele se levantou do trono do Pai. Onde em Daniel capítulo 12, versículo 1 diz: naquele dia se levantará Miguel. O tempo inicia para nós, para essa era judaica, para os escolhidos. Por isso, tudo o que acontece daí por diante, ninguém sabe. Você vai vivendo, vamos vivendo dia a dia o cumprimento disto que estaria acontecendo quando ele se levantasse do trono. Ou seja, que ao se levantar do trono, várias coisas acontecem. Veja, uma delas nesses dias, ontem, ou na quarta-feira, ontem, no dia de ontem, quando se lhe diz, ve al ángel e pídele el livro. Quando lhe foi dito, vai ao anjo e peça o livro. E a gente vê esse símbolo do livro aí, e vê um símbolo aí de comendo o livro. E isso é mais simples que a pessoa possa imaginar. João representa o mensageiro e também o grupo. Consequentemente, veja, se formos ao grupo, o grupo nesse tempo clamou, pediu, tem pedido a Deus que lhe dê a revelação, que não foi aberta nos dias do reverendo William Branham, o qual somente abriu 6 selos, e estava somente abrindo os selos quanto o que seria, que depois tocaremos algo disto, porque vejam, o 7º selo, ele disse, disto não foi dito nada, não tem em que se basear. Essa revelação é a que o povo estava pedindo, estava clamando, e por isso ele dizia que quando o povo visse isso, ia dizer, mas isso era o que eu estava esperando. Ou seja, desde dentro, desde o coração, o escolhido estava clamando por essa revelação, porque a igreja noiva sabe que sem a revelação do 7º selo, não tem rápido, não tem rapto, não pode ir no rapto. Consequentemente, estava clamando. E veio esse clamor e ela capta, vem de seu subconsciente. E como essa palavra estava gerada aí, agora, se essa palavra é gerada ou colocada em pedregais, vocês já conhecem a parábola. Agora, se for gerada e colocada em terra boa, para essa terra produzir o fruto, então tem que ter um desespero, tem que ter um clamor, para que essa semente germine, brote, e Deus esteja consciente no Filho de Deus, isso que foi semeado. A palavra foi semeada, foi trazida a todo o povo. Mas vejam, para muitos essa chuva não caiu em terra boa, em boa terra, mas aos que caiu em boa terra, essa mensagem que o precursor trouxe, e também nosso irmão William Souto Santiago, hoje produziu o efeito.
E tudo que essa palavra estava trazendo, hoje está brotando. Aqui está essa palavra sendo trazida à vida, viram? E isso é nada mais, nada menos que se tornando consciente, o que no tempo de Jesus ele dizia, nem o Filho sabe. E ele soube quando foi glorificado. Agora vocês não têm percebido que você não está glorificado. E isso está passando ao seu consciente. Por isso ele dizia que chegaria o momento que nesses corpos estaríamos experimentando algo grande. Algo grande espera a igreja. Agora, o que produz isso? A revelação do sétimo selo. Esse é um mistério tão grande. E o conteúdo tão grande que tinha essa revelação do sétimo selo, que não podia ser falada naquele tempo. Hoje falamos bem claro, cada vez mais claro. Mas recordem que quanto mais claro se fale, quanto mais claro fale, virá o ataque. Já foi profetizado que seria assim. Agora vejam, à medida que o tempo vai passando, a Escritura diz, o fraco diga, sou forte, e cada vez mais forte, e mais forte, e mais forte. E mais forte o ataque, mais duros, mais fortes os filhos de Deus. Ou seja, o inimigo pensa que a igreja fica mais fraca, mas é o contrário, a igreja fica mais forte. É um exército invencível. Porque nós não somos deste reino, nós somos de um reino maior. E por isso tudo que acontece nesse reino, isso não faz nem cosca em nós. Porque não somos deste reino. Tem um reino eterno à nossa espera, que ali terá paz, felicidade, amor. Não terá tristeza, não terá choro, não terá funeral e nada disso. Para os filhos de Deus, porque até mesmo no milênio terá morte, mas para os filhos de Deus, tudo será eterno. Veja, e para realizar essa obra, ele disse que quando ele se levanta do Pai, se ele se levanta do trono do Pai e pega o título, veja o que ele fala aqui nessa mensagem. Eu acredito que já colocamos aqui. José provendo alimento para gentios e hebreus foi 11 de março de 2017. Aqui em uma partezinha aqui fala: estamos em um tempo muito, porém que muito importante. Não falta muito tempo para a ressurreição dos mortos em Cristo. Não falta muito tempo para Cristo sair do trono de intercessão e se apresentar perante o Pai. 2017, março. Ele já sabia que já estava para ir. E aí estava dando os últimos toques desta dispensação da graça que estava já para ser fechada. E receber, não falta muito tempo para Cristo sair do trono de intercessão e apresentar ao Pai e receber o título de propriedade para fazer a reclamação de todos que Ele redimiu com seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ou seja, que para realizar a obra de reclamação requer o título. Consequentemente, o título naquele tempo não estava no meio da igreja noiva. E quando esse tempo completar, viram que tem um tempo aí? Que ele sai do trono, pega o título e desce e entrega a um homem. E quando esse tempo complete, ele se converterá no leão da tribo de Judá, rei dos reis e senhor dos senhores e juiz de toda a terra. Tomará o título de propriedade e fará sua reclamação e trará o título de propriedade à terra, à sua igreja,
E entregará um homem a um profeta que o coma e lhe dirá, coma o livro, e ele comerá. Ou seja, isso já é uma saudação. Deus te abençoe e te guarde. E isso já é um feito. Será doce na boca, mas amargo no ventre. Ele será dito, ou seja, ele dirá as coisas a esse instrumento. Como será feito isso? Bem simples. É necessário que profetices outra vez sobre muitos povos. É necessário que profetize muitas vezes sobre povos, nações e línguas. Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11. E no capítulo 11 fala que as duas oliveiras são as que profetizarão por 1260 dias, ou seja, que o que comer o livro terá os ministérios das duas oliveiras. Esse será o qual terá o ministério profético para profetizar sobre muitos povos, nações e línguas. Nações e línguas. Tão simples assim. Me encanta quando ele usava isso. Eu também uso porque é simples. Tão simples assim. Agora vejo, nesses dias, eu estava vendo as notícias que me enviaram de Israel, e recordem que nos ministérios de Moisés e Elias, o que é a sétima trombeta para Israel, que é o ministério de Moisés e Elias, é o sétimo selo para a igreja, a vinda do Senhor. É a mesma coisa. Gira ao redor da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E a igreja, ao ver o cumprimento da vinda do Filho do Homem, estará vendo o sétimo selo. Mas o povo hebreu também, quando veja o mesmo, dirá: mas isso é a sétima trombeta, que seria tocada novamente e está sendo tocada para Israel, para nós. Eles estão muito pendentes, muito atentos a tudo. E nesses dias teve a eleição dos dois grandes rabinos. Era esse ano a eleição dos dois grandes rabinos de Israel, as duas linhas. Pela linha de Askenazi, foi eleito o grande rabino de Israel, Kalman Vier. E da linha Sefardi, o grande rabino de Israel, Davi Yosef. Os dois, Davi Yosef, o grande rabino de Israel, Davi Yosef, pela linhagem Sefardi, esteve no congresso ali na Argentina, em 2016. E o rabino da linha Askenazi, que é a linha de Israel, Kalman Vier, esteve lá e esteve aqui em Porto Rico, aqui no congresso. Eu não me lembro se em 2016 eu cheguei a conhecer lá o da linha Sefardi, da linhagem Sefardi. Não sei se eu saudei, mas o outro que esteve aqui, sim. E eu mandei as felicitações, as parabenizações aos dois ontem, os parabenizando, e que estamos à sua disposição para ajudá-lo em tudo. E eles receberam muito feliz as parabenizações. Ou seja, já nos conhecemos. Mas vocês vejam, Deus vai trabalhando de uma forma tão simples. Vamos ver aqui se eu tinha, para que vejam e também e coloca. Eu não sei se podem ver por aqui. Veja se consegue. Isso é melhor assim, veja. Assim, mais perto. Aí seria o da esquerda. O da esquerda
é Sefardi. Deixa eu olhar aqui, porque aqui está do lado esquerdo. Não seja que eu esteja lendo do lado esquerdo e falando da esquerda e eu da direita. Porque como muda... Esse aqui está vendo a gravata toda aí. Esse aí é o da linha Ashkenazi. Esse aqui esteve nos 2 congressos. Esteve aqui. Tem uma foto que está também, vejam, aí na frente, quando estiver em São João. Não é o da barba ruiva, mas é o outro. O outro foi que ficou como o grande rabino de Israel, Kalman Vier, da linhagem Ashkenazi. E no congresso, que isso foi em maio, aí não tinha sido decidido quem era que ia apostolar, mas como foi que ele é o que traduzia e se tornou bem amigo. O outro estava bem feliz, o da barba ruiva. Ele esteve aí nos locais de guerra. Depois que ele saiu daqui, ele ia a vários lugares para onde ele foi enviado. E eu tinha enviado umas palavras em junho ou julho ou agosto. E ele foi com todas essas palavras. Ele colocava essas palavras para os soldados em cada acampamento que ele ia. Aqui trago umas palavras. Joe Kaplan. E ia pondo as palavras que eu mandei a eles. Em todos os acampamentos, ou seja, nos acampamentos do exército deles, onde estavam os soldados reunidos. E isso todo Israel deve escutar. Ele é bem alegre. Quando estava aqui, era ele que cantava no congresso também. Saía cantando do nada. Ele é que animava a festa. Um bom amigo nosso também. Ele mandou dizer a Jorge que... Que data foi essa? Em agosto, disse a Jorge, fala para José, por causa de que quando estivemos no congresso, diz saudações cordiais, saudações da parte de um grupo de rabino que estiveram na conferência de Porto Rico. Continuo em contato com muitos deles e continuo o que começamos, graças a vocês. Lá também teve uma contenda para o posto, a posição do grande rabino de Israel, e o rabino Kalman Vier, que estava conosco, quase ganhou. E isso foi um empate, isso foi em agosto. E vai ter outra eleição na outra semana. E certamente ele ganhará. Tomou a decisão de postular em Porto Rico. Ou seja, que foi aqui que ele decidiu. Tem outra frase que ele escreveu que foi algo... Ou seja, que foi aqui que ele tomou essa decisão. E vejam, ele ganhou. Ou seja, foi eleito como o grande rabino de uma das linhagens importantes. São 2. E conhecemos os 2. Ou seja, que Deus vai cumprindo tudo de uma forma tão simples, mas tão simples, que assim foi profetizado que seria, e que seria de certa maneira. O inimigo não ia poder decifrar a forma que o 7º selo estaria revelando para a igreja noiva e o povo hebreu. E quando visse, o inimigo diria, não é isso, não pode ser. E o combateria. E combateria. Mas vocês vejam que os filhos de Deus, sim, estariam muito, porém que muito atentos,
porque a eles é que a palavra que o reverendo William Branham e o Dr. William Soto Santiago nos trouxe caiu em boa terra. Não pode germinar al consciente. Não pode brotar no consciente a revelação do sétimo selo se essa palavra não estiver semeada aí. Tão simples assim. Por isso que alguns não veem. E pode buscar em sua mente, nos livros, e não brota nada. Não pode tornar consciente algo que não está no subconsciente. Agora vamos entendendo o porquê das coisas. E porque uns veem e outros não. E um fala, olha, está aí. E o outro fala, não, não vejo. Jamais verá. Agora observa que sempre Deus, que é um Deus misericordioso, veja o primeiro que ele disse ali a Salomão: se o meu povo se humilhar, viram que sempre tem um escape. Agora, como você pode aproveitar esse escape? Como o ladrão aproveitou na cruz? Já estava ponto de ir. E certamente não esteve em nenhuma atividade. Esse homem era condenável. E achou graça, achou misericórdia. O que terá sido semeado ali? Recordem que o que semeia é o Espírito Santo. E ele é um Deus, como é a palavra? Há pouquinho, faz pouco que me escreveste. O que ele pode fazer? Como ele queira fazer? Ele pode fazer da forma que ele queira fazer. Ele é soberano. Ele é um Deus soberano. Portanto, se ele estendeu a misericórdia pela última vez no meio da igreja noiva, mesmo que tenha saído do trono de intercessão, então tem um tempo ali. Por isso está falando e está avisando, está sendo falado e avisado, porque vocês vejam, para cada fase da terceira etapa tem avisos. Agora vejam, aqui ele continua dizendo: aí está a parte do ministério do último dia. Aí está o mistério do sétimo selo, que são os ministérios de Moisés e Elias, ou o ministério das duas oliveiras. Portanto, teremos um profeta como Elias, um profeta como Moisés, e um profeta como Jesus, e um profeta como José, e um profeta como o rei Davi, e um profeta como Salomão. Quando Jesus esteve na terra, muitos pensavam que era Elias, outros diziam, não, é Jeremias. Outros pensavam que era João Batista que tinha ressuscitado. Era porque a plenitude de Deus estava nele. E por isso o ministério que o Espírito de Deus operou em Elias estava em Jesus. O ministério que operou em João Batista estava em Jesus. Quando está a plenitude, tudo que estava nos profetas anteriores está nesse profeta no qual está a plenitude de Deus, porque é o mesmo Espírito que operou nos profetas agora operando em toda a sua plenitude. Ou seja, que pode trabalhar como Elias trabalhou, como Moisés trabalhou, como José trabalhou, como trabalhou em Davi, como trabalhou em qualquer dos outros profetas anteriores. Ou seja, que cada profeta que Deus enviou ao povo e realizou uma obra, o que esse profeta fez ali naquele tempo, ele pode operar o mesmo que operou naquele tempo, operar nesse último profeta e produzir o efeito que fez lá. Se foi juízo, juízo. Se foi misericórdia, misericórdia. Se for abundância, então abundância, prosperidade, é tudo. E no final produzirá a transformação. Aí está a abundância de tudo. Veja, o que Deus está realizando hoje é tudo que foi falado na Bíblia e não cumpriu como a escritura que ele disse ali, que ele escreveu.
e cumpre nesse tempo a Bíblia completa. E tudo que foi mostrado nos profetas anteriores, hoje está sendo realizado no meio da igreja, já em uma escala maior. Mas recordem que primeiro é a revelação. Esse é o maior milagre que Deus está realizando, trazendo ao consciente a revelação da sua vinda. O abrir dos olhos espirituais aos escolhidos de Deus. Esse é o maior milagre. E muitos querem ver milagre, nosso irmão Miguel dizia ontem. Mas Jesus fez milagre e também não creram. O incrédulo não vai crer mesmo que faça milagre. O milagre que o escolhido está vendo e eles não, é nos abrir os olhos espirituais para compreender o mistério do sétimo selo. Por quê? Porque o milagre físico, uma pessoa pode ser curada e depois pegar outra enfermidade ou partir. Agora, o milagre da revelação do sétimo selo, com essa revelação, se a pessoa mais adiante ter algum probleminha, não tem nenhum problema, porque com essa revelação terá o corpo eterno e glorificado e tudo o demais será resolvido. De que adianta resolver um problema físico se o espiritual, que é mais importante, não está resolvido? Resolveremos esse primeiro, que já o temos pronto, já está garantido. E vamos caminhando firmemente com essa revelação do sétimo selo. Já sabemos o tempo, sabemos onde estamos parados, sabemos que o que foi prometido, que no meio da igreja haveria uma grande capa catedral, a temos, que haveria um ensinamento, que é o ensinamento dos trovões, pois o ensinamento é igual aos trovões na capa, tudo isso sabemos, mas vejam, isso está escrito aí, e alguma pessoa poderá ler e dizer, não, isso já passou. Vejam, não tem essa semente, essa palavra não estava no subconsciente, portanto não vai brotar, como brotou em vocês aqui presentes e nos que estão me vendo. E temos posto a palavra que o precursor, o reverendo William Branham, nos trouxe, e as boas novas do Dr. William Soto Santiago, temos colocado em alto. Toda a palavra que eles nos trouxeram não caiu por terra para os escolhidos de Deus. Não caiu em pedregais. Caiu em boa terra. A temos entesourado e tudo que eles falaram, tudo está se cumprindo ao pé da letra. Nenhuma palavra que eles falaram cairá por terra. Para mim foi um grande privilégio, uma grande bênção poder conversar com vocês essas coisinhas nesta manhã, que eu não tinha nos meus planos descer e falar, mas eu disse, vamos, eu tenho que lhes dizer algo, porque eu tenho algo aqui para dizer a eles. É como o arauto. Eu tenho uma mensagem do rei, eu tenho que levar essa mensagem. O irmão Branham e o irmão escreveu, tem que ter algo para simbolizar. Aí está o simbolismo do que aconteceu nessa manhã. Eu estava desesperado, levantei bem cedo. Isso eu tenho que dizer a eles, eu não vou aguentar, não vou aguentar até o estudo. E eu olhei para ver se tinha alguém, e tinha 2 ou 3 ainda, era bem cedo. Vamos esperar um pouquinho mais. Vamos esperar um pouquinho mais, e eu olhava, não. Estão quase chegando. Não é que eu estou apressando a vocês para que venham. Você chegue na hora que você sinta. E não tem hora de entrada nem de chegada. Você chega quando você desejar. Agora não vá repreender seu esposo. Eu te falei que tinha que...
Não, na hora que der para você e sua família, porque vai ser transmitido. E mesmo que tivesse 2 ou 1, eu ia descer de toda forma. De todo jeito eu ia descer. Mas eu esperei um pouquinho porque tinha tempo. E recordem que ele disse, onde estiver 2 ou 3 congregados em meu nome, aí eu estou no meio deles. Assim que Deus os abençoe e os guarde. E agora estaremos novamente para falar o que Deus tenha para hoje. Podemos colocar o tema, o 7º selo, tornando consciente no escolhido de Deus, porque é a revelação da sua vinda e é o que está nos preparando para a nossa transformação. Nunca desanime na terra, na vida, por nada. Não se desanime, não se aperte. Não afrouxe, mas também não fica brabo por causa de alguma coisa que estejam atacando ou falando. Saiba que tem que ter pessoas que têm que cumprir a sua parte. Você foca em se preparar, em continuar escutando o ensinamento sobre capa, sobre esse ministério profético que foi prometido, que daria fé do rápido à igreja noiva. Isso é individual. Assim que continue lutando pela sua transformação, que breve nos veremos na ceia das bodas do Cordeiro. E aí sim, aí não vão estar os chatos, aí não vão estar os blasfemos, nem os criticadores. Aí vai estar somente a igreja noiva, e Deus enxugará toda lágrima de nossos olhos, e todas as lágrimas de vossos olhos e dos meus também. Bom, Deus os abençoe e os guarde, os amo muito, e para hoje desejamos que Deus fale diretamente à nossa alma, e que essa palavra encarne em nosso coração. Deus te abençoe. Jesus Alejandro Minora, primeiro Minora. Miguel sabe o sobrenome até dos avós. Miguel diz, fulano de tal, e fulano de fulano, filho de fulano, de fulano de fulano, filho de... A mente de Miguel está clarinha. Bem, que Deus te abençoe. E bem-vindo. E nosso meio, eu que veio com você de lá, Ricardo Gonçalves. Vocês estão vindo de México, de Saltillo. Nós íamos a Torreón, tínhamos atividade no domingo pela manhã e na tarde em Torreón, e passamos por Saltillo. Miguel vai a Torreón primeiro. Sábado e domingo tem atividade aí em Saltillo. Que Deus nos permita estar por ali. Vamos ver uma passadinha. Eu me lembro, esse trecho para Torreón, Saltillo fica no meio, como na metade mais ou menos. Desviaremos aí para estar um pouquinho com vocês e depois continuar para Monterrey na noite. Chegamos como às 12 da noite a Monterrey. Para segunda-feira arrancar cedinho para outros lugares. Bem, isso era Miguel e Gabriel percorrendo a América Latina e o Caribe, tão simples assim. Ele disse assim, e nós não sabíamos o que ele estava dizendo. O que seria se Miguel e Gabriel estiverem percorrendo a América Latina e o Caribe? Mas isso estava sendo realizado, mostrando ao povo o que seria o cumprimento de sua vinda. Bom, que Deus os abençoe e os guarde a todos. E até agora, até daqui a pouco, se Deus quiser, às 8 horas de Porto Rico. Deus os abençoe. Amém.